Olá pessoal, estou de volta aqui com o nosso segundo bloco da semana. Agora nós vamos falar sobre sucessão legítima. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, volte lá, pause esse vídeo, volte lá, coloque as aulas em dias, tá certo? Bom, nós vamos falar agora sobre a sucessão legítima. O que seria a sucessão legítima? A gente tem que identificar a sucessão legítima como a sucessão que ocorre em virtude da lei. O que acontece? Vamos tentar aqui fazer uma retrospectiva. Nós vimos lá no início do nosso semestre que a partir do momento da abertura da sucessão, ou seja, com a morte, abre-se a sucessão e o patrimônio do falecido é transferido automaticamente para os seus sucessores. Esses sucessores, eles se subdividem, certo? Em sucessores legítimos e sucessores testamentários. Uma sucessão legítima e a sucessão testamentária. Então a gente entende que a sucessão legítima é aquela que acontece em virtude da lei. Então a lei vai dizer para quem o patrimônio do falecido irá se destinar. E a sucessão testamentária é aquela que acontece em virtude de ato de última vontade do decújo, do falecido. Então, o falecido em vida, através de um testamento, ele vai dispor sobre o seu patrimônio, para quem e de que forma será dividido o seu patrimônio, tá certo? Então, olha só, o artigo 1786 do Código Civil, ele diz o seguinte: a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Então, o próprio Código Civil, ele traz as duas situações, tanto da sucessão legítima como da sucessão testamentária. Então, a gente pode dizer que a sucessão legítima, ela vai acontecer sempre que não houver testamento válido, sempre que não houver testamento válido ou que o testamento tenha caducado, certo? E a sucessão legítima, ela vai obedecer uma ordem preferencial, certo? Que é a chamada ordem de vocação. Observe, no artigo 1788 do Código Civil, ela vai trazer um caráter subsidiário da sucessão legítima. Por que subsidiário? Porque, a princípio, a sucessão legítima ela vai existir na falta do testamento, tá bom? Vejamos aqui o que é que o artigo 1788 diz. Ele diz o seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança a seus herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quando os bens não forem compreendidos no testamento e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Bom, o artigo 1788 ele vai trazer um caráter subsidiário da sucessão legítima. Acontece, pessoal, que a sucessão testamentária e a sucessão legítima, elas podem subsistir, certo? Subsistir de que forma? É perfeitamente possível que ocorra a sucessão testamentária, ou seja, o decújo, ele tanto pode, através de um ato de última vontade, através de um testamento, destinar parte do seu patrimônio a um herdeiro testamentário e a outra parte do patrimônio ser destinado aos seus herdeiros legítimos, sem problema algum, tá certo? Sem problema algum. Então, a sucessão testamentária, ela não necessariamente vai excluir a sucessão legítima. Mas aí eu pergunto, o que é sucessão legítima? Vamos lá. Recapitulando, a sucessão legítima, o que é um herdeiro legítimo? O herdeiro legítimo é a pessoa indicada na lei, certo? Como sucessor nos casos de sucessão legal. Então, o herdeiro legítimo é aquele em que a própria lei vai dizer que essa pessoa é legitimada a receber a herança. E herdeiro testamentário é aquele indicado pelo testador, certo? Através de um ato de última vontade, através do testamento.
Na classificação dos herdeiros legítimos, ela ainda se subdivide em herdeiros necessários, também denominados legitimários ou reservatórios, e herdeiros facultativos. Os herdeiros necessários, eles são os ascendentes, os descendentes, o ascendentes e o cônjuge. Os herdeiros necessários, pessoal, obrigatoriamente, eles deverão receber herança, certo? A esses herdeiros necessários é resguardado um quinhão, que esse quinhão é chamado de legítima, tá certo? Que compreende 50% do patrimônio de alguém. Olha só o que dispõe o artigo 1789 do Código Civil. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da sua herança, tá bom? Então, olha só, é possível que uma determinada pessoa, através de ato de última vontade, através de um testamento, ele disponha de parte do seu patrimônio, certo? Mesmo tendo herdeiros legítimos, ou melhor, mesmo tendo herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Eu falei que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Aí eu vou até colocar na ordem: descendente, ascendente e cônjuge, certo? Esses são os herdeiros necessários. A eles sempre será resguardado a metade do quinhão hereditário. Sempre a metade do patrimônio de alguém é reservada aos herdeiros necessários, certo? E quem são os herdeiros facultativos? Os herdeiros legítimos, denominados facultativos, são os colaterais. A esses, pessoal, aos herdeiros colaterais, aos herdeiros facultativos, não se é reservado a legítima, certo? Eles não são legítimos, então não se é reservado a legítima. Aos herdeiros facultativos só caberá herança caso não haja realmente testamento, ou então se o testador não tiver, ou melhor, se não houver testamento e se não houver herdeiro necessário, tá bom? Então, os herdeiros facultativos só herdam na ausência de testamento, ou então se esse testamento não compreender a totalidade do patrimônio. É possível que, por exemplo, uma determinada pessoa, ele tem um patrimônio de 10 casas e decide deixar uma única casa, um legado para uma determinada pessoa, e as 9 casas restantes serão transmitidas para os herdeiros facultativos, perfeitamente. Então é possível a coexistência do herdeiro testamentário e dos herdeiros legítimos, tá certo? Bom, mas dentro dos legítimos, qual a ordem a ser observada? Qual seria a chamada ordem de vocação? Como é feita essa divisão, essa transferência? A ordem de vocação, ela é dividida por classes, certo? Ou seja, o chamamento dos sucessores é chamado por classe, sendo que a classe mais próxima, ela vai excluir a classe mais remota. Então é assim, é dividida a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, a quarta classe, certo? E sempre que existir a primeira classe, nós vamos ter a exclusão das demais classes, certo? Está lá a primeira classe, as demais classes serão excluídas, tá certo? Bom, dentro da primeira classe, que é denominada descendentes, a primeira classe é chamada de classe dos descendentes. Dentro da mesma classe, ela é obedecida à ordem de grau. Ou seja, por exemplo, imagine só que uma determinada pessoa faleceu, certo? E deixou a sua herança para a sua primeira classe, ou seja, para os seus descendentes. Quem são os descendentes? Dentro dos descendentes nós temos os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. Dentro da mesma classe é chamada a suceder os graus mais próximos. Então, alguém faleceu, é chamado a suceder os descendentes de primeiro grau, ou seja, os filhos. Seria assim, os descendentes do primeiro grau, os filhos. Na ausência dos filhos, os netos.
Na ausência dos netos, os bisnetos e assim sucessivamente. Isso via de regra, pessoal. Por quê? É possível que um herdeiro, a representação, a herança por representação dentro da classe dos descendentes. O direito de representação nós vamos ver posteriormente, tá certo? Mas assim, via de regra, o grau de parentesco mais próximo também vai excluir o grau de parentesco mais remoto, tá certo? Via de regra. Então, só recapitulando, o filho vai preceder o neto vai preceder ao bisneto e assim sucessivamente. Bom, dentro da sucessão legítima, o artigo 1829 ele vai trazer aqui a ordem, como seria feita essa ordem de vocação, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que o artigo 1829 diz. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, tá bom? Então, olha só. Primeiro, é chamado os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí a gente vai entender, sempre quando a gente falar apenas em cônjuge sobrevivente, que é o texto do Código Civil, a gente vai interpretar que a nossa Constituição, ela igualou o cônjuge do companheiro, tá bom? Então, falou em cônjuge, a gente vai entender cônjuge ou companheiro, tá bom? Então, é chamado a suceder, primeiro, os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, separação obrigatória de bens ou no regime de comunhão parcial, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Ponto. Olha só, o primeiro inciso do artigo 1829, ele merece uma observação. Se vocês perceberam, o cônjuge ele vai concorrer com os descendentes, salvo se ele não tiver casado sob o regime de separação de bens, comunhão de bens ou comunhão parcial de bens. Nós vamos lembrar que o regime legal é comunhão parcial de bens, certo? Então, atualmente, as pessoas que não fizerem um pacto antinupcial, elas vão casar pelo regime legal, que é o regime de comunhão parcial. E aí, esse cônjuge ele vai concorrer com os descendentes? Observe, esse texto ele gera na prática uma certa dúvida entre alguns colegas. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 ele trouxe a possibilidade do cônjuge sobrevivente ele ser herdeiro e ele ser meio, tá bom? Então, o que seria a meação? A meação é a 50% que vai pertencer ao cônjuge sobrevivente. Então, vejam só. Deixa eu ver aqui se dá para a gente poder entender. Imagine aqui, Maria casou com José, certo? E eles constituíram um patrimônio. 50% desse patrimônio vai pertencer a Maria e os outros 50% vai pertencer a José. Então, isso é um patrimônio conjunto, certo? Um patrimônio que foi adquirido na constância do casamento e que pertence aos dois, certo? Então, se nós estivermos falando de patrimônio fruto da união, nós vamos entender que aquela pessoa que contribuiu com o esforço para a aquisição daquele patrimônio, ela será considerada meia, metade é dela, certo? E a outra metade vai para os herdeiros, certo? Vai para os herdeiros. A gente vai ter que trazer uma regrazinha, certo? Claro que não é uma regra absoluta, mas a gente vai ter que sempre lembrar de uma regra. Quando houver meação, não haverá herança, certo? Ou melhor, se um imóvel, dentro de um determinado bem individual, não vou falar do espólio como um todo, mas se um determinado bem, o cônjuge sobrevivente for meeiro, ele não será herdeiro. Se ele não for meeiro, ele será herdeiro. Olha só, se por acaso
uma determinada pessoa, ela casa pelo regime de comunhão universal de bens, o casamento da comunhão universal de bens, todo patrimônio adquirido, seja antes ou posterior ao casamento, ele pertencerá aos dois, não é verdade? Então, se ele pertencerá aos dois, todo patrimônio, imagine 10 casas, obrigatoriamente 50%, que é a metade, 50% irá pertencer ao cônjuge sobrevivente. Se o cônjuge sobrevivente vai receber 50% de cada um daqueles bens, ele não receberá mais herança, não caberá mais herança para ele. Ele terá apenas o direito de meação, tá certo? Apenas o direito de meação. Agora imagine só com relação ao regime de comunhão parcial. No regime de comunhão parcial, a gente vai ter aquela distinção, onde nós vamos considerar sempre o patrimônio particular, que é o patrimônio adquirido antes da união, e o patrimônio comum, que é o patrimônio adquirido após a união, certo? Patrimônio em conjunto. Então, nessa situação, aí sim, nós vamos ter o cônjuge vai receber a meação do patrimônio que foi adquirido em conjunto, e ele irá concorrer com os descendentes ao patrimônio particular do falecido, certo? Aí por isso que a gente tem aquela expressão que o cônjuge ele é herdeiro e ele é meio, tá bom? Então essa divisãozinha, quando a gente for estudar no nosso próximo encontro, a gente vai estudar a sucessão, como é que dá essa concorrência, a gente vai especificar ponto a ponto, tá bom? Mas a princípio a ordem sucessória é essa: ao descendente em concorrência com o cônjuge. Aí o inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sozinho na ausência de descendentes e ascendentes, e por fim a sucessão se dará aos colaterais, tá bom? Aos colaterais. Bom, uma observação que eu quero fazer é com relação à sucessão, que nem sempre ela vai obedecer essa ordem preferencial. Ela é possível exceções a essa ordem preferencial, certo? Onde a gente vai ser chamada de sucessão análoga, ou melhor, anômala ou então irregular. Por exemplo, imagine só, vocês viram lá em processo civil, eu acredito que, se eu não me engano, vocês viram também em estágio, com relação à nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 31, onde ela vai dizer o seguinte: a sucessão dos bens de estrangeiros situados no Brasil, situados no país, deverá prevalecer a lei mais favorável ao cônjuge brasileiro. Então, com relação aos bens de estrangeiro, com relação à partilha dos bens de estrangeiros situados no Brasil, vai prevalecer a legislação mais favorável ao cônjuge. Então, seria uma exceção dessa sucessão, certo? Dessa sucessão que a gente viu, dessa ordem sucessória. Então, se por acaso uma legislação estrangeira for mais favorável ao cônjuge, então é possível a aplicação de outra norma, tá bom? Bom, pessoal, então, a princípio, a gente vai identificar simplesmente, eu quero que vocês identifiquem simplesmente essa ordem de vocação, tá bom? Essa ordem de vocação previsto no artigo 1829, quero que, como dever de casa, analisem esse artigo em todos os seus incisos, tá bom? Porque no nosso próximo encontro a gente vai ver a questão da sucessão por classes, como é que é feita a sucessão entre os descendentes, a concorrência entre os descendentes, entre os ascendentes, o cônjuge, como é que é feita essa distribuição, tá certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Observem essa ordem sucessória, quem são os herdeiros legítimos, quem são os herdeiros necessários, herdeiros facultativos, o que são os herdeiros testamentários, certo? Que podem sobreexistir herdeiros testamentários e herdeiros legítimos,
qual a ordem de vocação, descendência em concorrência com cônjuge, ascendentes em concorrência com cônjuge, cônjuge sozinho e também os facultativos, que são os colaterais, tá certo? Até o próximo encontro. Mandem as dúvidas via WhatsApp ou via rádio web, postem as dúvidas nos vídeos de vocês, que a gente já vai tratar de tirar as dúvidas com vocês, de fazer esse feedback, tá bom? Então, um bom final de dia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.